Quando a Igreja Católica surge em Roma pelo imperador Constantino, ele se utiliza dessa literatura para poder legitimar o começo da Igreja? Excelente pergunta você faz. Porque ela me dá a oportunidade até de corrigir uma coisa que é dita muito na internet aí. Uhum. Constantino inventou a Bíblia, os livros. Hoje já tem um... Sério mesmo? Não, tem gente que fala isso aí com uma... Não, e aceitou Jesus, mas é aquilo movimento de poder, né? Não, exatamente, foi um movimento de poder. Aqui eu não questiono a... O povo estava sendo convertido. Já, né? eu não questiono... Aliás, eu questiono a conversão de Constantino, não só eu. Uhum. A própria igreja questiona. Tanto é que elas não falam São Constantino. Sim. Né? Duvida-se muito. A igreja ortodoxa até dá uma santidade maior para ele, mas a igreja latina não. Aquele foi um papo que estava cruzando a ponte do rio Milvia, ele viu o Labro, né, escrito algumas versões que foi em grego, outras que foi em latim, in hoc signo vincis, sobre esse Labro vencerás, esse sinal vencerás. E aí ele venceu o Maxêncio e tomou o poder e se converteu a Jesus, e Jesus apareceu para ele e mudou tudo e começou a trazer a igreja para Roma. Conversa de político ali. Papinho, com historinha, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é que em 325 de nossa era, ele mandou reunir o concílio de Nicéia. Aí que vem o nó. Porque eu já vi até em podcasts, algumas pessoas que são teólogos, não, Constantino inventou a Bíblia. Com todo respeito, não é verdade. Não é verdade. E quem fala isso, eu faço um desafio muito simples, não por arrogância. É porque eu vejo até gente que, assim, que se proclama cristão, pastor, inteligente, não é gente inculta, não estou citando nome por questão ética, mas que fala aí em podcast, o outro é leigo, vai ouvir, né? Não, a Bíblia foi inventada, essa Bíblia que nós temos aqui é invenção de Constantino, vou ficar só com o Evangelho. Olha, então prova isso que foi falado. Porque os anais do concílio de Constantino, de Nicéia, perdão, que foram descobertos, os anais, a pauta das reuniões, não existe absolutamente nada ali nas pautas de discussão que envolveu Bíblia. Manda fabricar, manda escrever, não tinha existiu. Nada. Nem disputa qual evangelho que é verdadeiro, qual que não é. Isso não existiu. As atas das... Se eu falar que no concílio de Nicéia foi decidido o cânon bíblico, que é isso que é falado de boca cheia por muita gente, não, no concílio de Nicéia havia mais de 50 evangelhos. Foi Nicéia que Constantino que escolheu. Não vamos ficar só com esses 4 e manda os outros embora. Isso não existiu. Depois eu vou falar como é que os evangelhos entraram na Bíblia, mas não foi assim. Porque isso é tão pueril como eu falar também que no concílio de Nicéia estava decidindo também a guerra entre Israel e Palestina. É gratuito, não tem nada ali que envolva essa discussão. O que foi discutido em Nicéia eram 2 coisas. Esses eram os 2 principais focos de discussão em Nicéia. Discussão teológica, eu digo. Havia outras periféricas, mas a teológica foram o arianismo, que era uma doutrina pregada por Ário, bispo de Alexandria, sobre a pessoa de Jesus, e a querela pascal. Quando é que a Páscoa deve ser celebrada? No calendário judaico ou no calendário do equinócio primaveril? Só isso. E acabou vencendo a Páscoa cristã, por isso que hoje a Páscoa sempre cai no domingo e não mais no dia 14 de Nissan, como para os judeus, né? Só isso. Não teve nada que envolvesse cânon bíblico em Nicéia. Isso não foi decidido. Nós temos o cânon já estabelecido antes de Nicéia. Você tem o cânon muratoriano, que é do 2º século, ano 150. Nicéia 325. Então, não foi decidido ali. Ponto. Aí alguém fala, tá, mas o Constantino, que é a legitimidade da sua pergunta, ele não se valeu do texto para criar um cristianismo romanizado? Não. Porque a característica da Igreja Católica, desde o período constantiniano ali, com o Império Bizantino, até o Concílio de Trento, século XV, século XVI, até o Concílio de Trento, quando a Igreja no Concílio de Trento vai firmar os livros apócrifos e tal, a Igreja nunca usou como método, e até hoje, se você for conversar com um padre teólogo mesmo, ele vai confirmar isso.
A Igreja Católica, ela nunca se firmou na Escritura para validar os seus dogmas. Porque a Igreja tem uma ideia, estou falando agora de teologia católica, que a autoridade eclesiástica é acima da autoridade bíblica. Porque foi a Igreja que teve a Bíblia, e não a Bíblia que teve a Igreja. Tá certo? Então, assim, tem até um lema medieval que diz Roma locuta finita causa est. Roma falou, acabou. Não se discute mais. Quem vai provocar a leitura da Bíblia para solidificar o seu ensino é Martinho Lutero, 1517. Com o conceito de sola gratia, sola fide, sola scriptura e solus Christus. Então, Lutero que vai trazer a questão da sola escritura, e depois de Lutero que a igreja vai começar a procurar confirmar na Bíblia os dogmas dela. Mas antes disso, a igreja não precisava da Bíblia, a igreja não incentivava que o leigo lesse a Bíblia, logo, a igreja não tinha por que adulterar a Bíblia, porque a Bíblia não era a base doutrinária do catolicismo. Estava em outros dogmas, estava na palavra. Nem na palavra, a palavra papal. O dogma estava na palavra papal. E a prova maior que a Igreja Católica não adulterou a Bíblia nesses meio tempo, eu vou dar 2 ou 3 argumentos leigos, nem são técnicos. Porque o técnico é aquele, quando eu pego toda a papirologia e vou analisando ali nos papiros. Papiros desde o 2º século até o século X. Mas eu vou deixar esse argumento técnico de lado, eu vou dar 2 ou 3 argumentos leigos. A Bíblia tem muitos... A igreja tem muitos ensinos que não estão na Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você estudar o catecismo, no catecismo fala assim: então Deus disse a Moisés essas palavras, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade. Quando você vai em Êxodo capítulo 20, em qualquer Bíblia, seja uma Bíblia de editora protestante, seja uma Bíblia de Testemunho de Jeová, seja uma Bíblia católica da Edições Paulinas, Êxodo capítulo 20 não fala guardar domingos e festas. Lembra-te do dia de sábado para santificar. O 2º mandamento, o 3º mandamento fala: não farás imagem de escultura, nem as adorarás. Esse mandamento não está na versão do catecismo. Então, se a Igreja Católica mudasse a Bíblia para favorecer os seus ensinos, os 10 mandamentos deveriam estar diferentes na Bíblia Católica. Então, nesse aspecto, a Igreja foi honesta. Honesta em que sentido? Ela, no catecismo, ela colocou a lei de uma maneira diferente do que está na Bíblia. Mas em que sentido que eu falo que reza a honestidade da Igreja? Ela mudou no catecismo, mas ela não mudou no texto bíblico. Senão estaria o catecismo igual ao do Êxodo 20, e não diferente. Outro detalhe, a oração da Ave Maria. Ave Maria, gracia plena, benedictas tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus, Santa Maria Mater Dei, Dominus tecum. A oração de Maria, você tem um pedacinho que está lá no Magnífica, que é a canção, e quando o anjo cumprimenta, né? Salve Maria, ou Ave Maria, né? Mas ela não está na Bíblia na forma de uma oração Ave Maria. E essa é uma das orações mais fortes da liturgia católica. A Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, o credo apostólico. Se a igreja tivesse interesse em mudar a Bíblia para favorecer os seus dogmas, a oração da Ave Maria devia estar no Novo Testamento, do jeitinho que a igreja reza, o Salve a Rainha deveria estar ali, o Crê em Deus Pai deveria estar ali, e um monte de outras coisas que eu poderia citar. Então aqui você já vê uma comprovação que a igreja não mudou o texto bíblico. Outro detalhe, quem copiava a maior parte dos textos bíblicos eram monges católicos que estavam no deserto. Você foi para o Egito que você falou, né? Não, no Egito não. No Egito não, nem vocês foram para o Egito. Nunca fui. No Egito você tem aos pés do Monte Sinai o monastério de Santa Catarina, que é da época de Justiniano, se não me engano. E os padres ficavam ali copiando. E o lema dos monastérios, dos mosteiros, era ora et lavora. Reze e trabalhe.
O padre ele não tinha mulher, não tinha cidade, ele ficava ali, enclausurado, copiando o livro, trabalhando na horta e copiando o livro. Fico meio assustado que eu lembro daquele filme O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, mais ou menos aquilo. Só que o Nome da Rosa, exatamente. Só que o Nome da Rosa era um mosteiro dentro da cidade. Sim. Mas o mosteiro que ficava lá no deserto, ali era deserto mesmo. Eles não tinham internet. Aliás, até hoje, muitos. Eu fui gravar agora lá na Grécia, a gente teve que mandar fax para os padres lá, porque eles não tinham WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada. Fax, teve que mandar um fax. Eu sei mandar um fax. Agora veja bem. É porque eles não tinham até hoje. Então imagina, naquela época, os padres, os monges do deserto, não sabiam nem quem que era o Papa. Entendeu? Se o Papa morresse e fosse substituído, a notícia só ia chegar lá no deserto uns 4, 5 anos depois. Porque eles não tinham contato com o mundo exterior. Nesse aspecto, esses textos que eles iam copiando no deserto, eles copiavam como estava e ficava na prateleira deles lá. Não vinha uma ordem de Roma assim, olha, modifiquem agora São João 3,16 para acrescentar isso e tal. Ou seja, não estavam sendo produzidos em paralelo e da mesma forma. Ou seja, não teve uma... Não, e quando tinha... E também fica difícil alterar. Já depois que foi difundido, como que você vai fazer uma alteração? Quando tinha uma escorregadela lá do copista, a gente percebe. Você entendeu? E tem até um interessante, o Códex Vaticano. Imagino que outros do mesma época. Da mesma época, o cara pisou na bola. Você tem vários critérios técnicos. E o Códex Vaticano tem um pedaço lá que fala assim, um copista que estava usando aquele texto ali para corrigir, ou que ele corrigia ou para usar outro, ele escreveu com uma outra letra do lado assim, uma escólia. Escólia são anotações que estão do lado do manuscrito. Ó idiota, não altere o texto original desde como está. Olha só. Então eles tinham esse cuidado. Então, desses dois argumentos aqui, que para mim já são mais do que fortes, fora o argumento técnico da colação textual, para dizer que é mito dizer que a igreja ficou somebody love, mestre, mudando o texto a seu bel prazer, de tal modo que nós não saibamos como era o texto original. Então, só para ver se eu entendi. Quando você fala que... Duas coisas, né? Primeiro, o surgimento da Igreja Católica, ele é o marco é a crucificação de Pedro de cabeça para baixo. Essa é a primeira dúvida que eu tenho. E a segunda eu esqueci, vou lembrar. Você falou do Constantino, da Bíblia, você tinha perguntado aquela hora da Bíblia, mas respondi ao ponto lá? De Pedro. Tá. Foi crucificado de cabeça para baixo. Você quer perguntar talvez não do primado de Pedro, não? Se ele foi o primeiro Papa? Não. Não, né? Tá. Era outra coisa. Historicamente falando, o primeiro Papa seria, acho que é Lino. Porque o nome Papa não era usado antes. Era só um... Mas a igreja vai apontar Pedro como o primeiro Papa. Mas nós temos uma lacuna aí muito grande. E mais uma prova que não mexeu no texto, porque em nenhum momento fala que Pedro é o primeiro Papa. A história de Pedro crucificado de cabeça para baixo, ela procede, embora não esteja no Novo Testamento. Por quê? A gente tem um critério na patrística, que é quando você pega os documentos mais antigos dos pais da igreja, eles são divididos em partes. Você tem os pais apologetas, você tinha os pais apostólicos, os pais apologetas, depois os pais tardios. E os pais apostólicos eram chamados aqueles pais ou padres da igreja. Se quiser só te interrompendo, só para ver senão vou esquecer de novo. A conveniência se faz presente para poder levar a igreja como um pilar de Roma. Ótimo. Vou responder isso aí. Então, falando primeiro da historicidade, depois eu vou falar da conveniência. A igreja ela tem esses pais apostólicos que eles tinham acesso a informações que nós não temos, como, por exemplo, o meu mestrado, que foi lá com os jesuítas que eu falei, eu estudei o tratado Adversus Héreses de Santo Irineu de Lyon. E nesse tratado eu descobri que Santo Irineu foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João. Então ele tinha um acesso ao apóstolo João muito, muito forte ali, né? É como se, por exemplo, eu tenho um grande amigo jornalista, o Paulo Figueiredo. Vocês conhecem, está lá nos Estados Unidos, coitado, com uma série de problemas. O Paulo Figueiredo, ele conviveu com o avô dele, João Batista Figueiredo. Ele conheceu o avô de criança e tudo. Então, de repente, eu posso, através do Paulo, descobrir algumas coisas sobre o João Batista Figueiredo, presidente, que não estão nos livros clássicos que contam a biografia dele. Porque ele foi alguém que conheceu. E, de repente, eu posso falar assim, sabe que o João Figueiredo, ele tinha isso, ele tinha essa mania.
Sério, cara, eu não Gostava sabia. de cavalos? Eu gostava de cavalo, qualquer coisa parecida assim. Por que não? Porque eu conheço alguém que conviveu com ele. Uhum. Então, como o Irineu conheceu o Policarpo, que conheceu Papias, que conheceu o João, ele tinha um acesso muito mais próximo a coisas de João que nós não temos. Então, por exemplo, por fontes como essa que eu exemplifiquei, nós sabemos que Paulo morreu decapitado, que a Bíblia não fala como Paulo morreu. Nós sabemos que João não morreu na ilha de Patmos. Depois que ele escreveu o Apocalipse, ele sai da ilha de Patmos e volta para Éfeso e morre em Éfeso. Oh. E a gente sabe que Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Aí já fica um pouco mais difícil, como é um evento assim próximo à fonte apostólica, mais tardio, é do 2º, 3º século em diante, ver todos os detalhes. Esse fragmento das Acta Martíria, que nós temos, que conta de Pedro, fala que quando ele foi para Roma, que ele estava pregando em Roma. E parece que o Evangelho de Marcos realmente foi escrito em Roma. Porque Papias, que estava lá atrás, fala que Pedro ditava o Evangelho e Marcos escrevia, em Roma. E que Marcos ajudava Pedro. E que Pedro, um dia, ele ficou apavorado que a igreja ia ser perseguida em Roma, na época de Nero, e Pedro fugiu de Roma. Eles queriam tirar Pedro de Roma, porque sabiam que ele ia ser o primeiro a morrer. E quando ele estava saindo de Roma, ele escutou uma voz que dizia Quo vadis, que em latim significa onde é que você vai? Quo vadis. E ele lembrou da época que ele negou Jesus. Aí ele, envergonhado, deu meia volta e falou, não, se a minha igreja está ficando, eu não vou abandonar a minha igreja, vou ficar aqui. E ele acabou sendo martirizado. De fé também, De né? fé. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus. Morrer como Jesus. Então a historicidade disso é muito plausível. A chance... Veja que eu estou usando bem uma linguagem acadêmica. A plausibilidade, a chance é muito grande de Pedro ter sido morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.